As extraordinárias transformações verificadas na comunicação social ao longo dos últimos 100 anos certamente figuram entre os feitos mais marcantes e revolucionários do século XX. Impulsionada pelas radicais transformações introduzidas pelas novas tecnologias, rádio e televisão, do analógico ao digital e satelital, e pela formidável inflexão representada pela internet e pela telefonia celular, a comunicação social ganhou ainda mais centralidade na vida das pessoas e das nações, logo no cotidiano da própria comunidade internacional. Alcançando os mais longínquos rincões da Terra, os veículos, em sua admirável multiplicidade, conseguem colocar a informação relevante à disposição de virtualmente todos os cidadãos do planeta. Nos bastidores dessa imensa, complexa e admirável máquina de notícias e informações, capaz de formar, esclarecer e mobilizar o que se convencionou chamar de opinião pública, local, nacional ou global, encontram-se a figura do jornalista, senhor presidente. E, aliás, com muito prazer que faço meu pronunciamento agora com Vossa Excelência presidindo essa sessão, Vossa Excelência que é jornalista. E meu intuito nesse momento, senador, é exatamente fazer uma homenagem pela passagem ontem do Dia do Jornalista. Portanto, é muito bom tê-lo, senador Aníbal, na direção dos trabalhos nesse momento. Os jornalistas são os profissionais da notícia, dos mais modestos periódicos do interior aos grandes conglomerados nacionais e internacionais, que alimentam cotidianamente a fabulosa rede de informações que nos fazem não apenas observadores do real, mas agentes da transformação. Não são poucas as adversidades que milhares de profissionais da comunicação enfrentam no dia a dia. A garimpagem da melhor informação para o seu público usualmente não ocorre de maneira fácil. Assim, senhores senadores, senhor presidente, são esses profissionais, mulheres e homens, comprometidos com os valores mais altos da humanidade, como verdade, democracia e cidadania, que eu quero homenagear nesse meu breve, portanto, porém sincero pronunciamento. No último domingo, ontem, dia 7 de abril, foi o transcurso, a data comemorativa ao Dia Nacional do Jornalista. E como representante do Estado do Amazonas, como senadora da República Federativa do Brasil, é que venho com muita honra registrar a passagem da data e fazer essa singela homenagem. E, ao homenagear os jornalistas, as jornalistas do nosso país, senhor presidente, nada melhor do que fazê-la falando da importância da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão do pensamento. Como líder que fui do movimento estudantil, quando estudante universitário, ainda no início dos anos 80, senhor presidente, lutei com muitos dos meus colegas, hoje muitos dos quais jornalistas e jornalistas formados, muitos lutamos pelos ideais de mudança de nossa sociedade. Então, e na época, abalada de forma tão constrangedora pelas arbitrariedades da ditadura que imperava à época. Eu recordo da alternância entre monitoramento ostensivo, não raro abusivo, e o acompanhamento discreto feito pelos agentes da ditadura. Cercavam e cerceavam a ação de políticos, de professores, de estudantes, trabalhadores, intelectuais, empresários que não simpatizassem com o arbítrio, ou mesmo daqueles que, mesmo simpatizando, não concordavam com o que acontecia e davam apoio para esses movimentos organizados. Eu lembro muito bem, senhor presidente, da censura que se impunha à época aos livros, às peças teatrais, aos filmes, que não estivessem enquadrados na cânone liberticida dos senhores da hora, gente que se imaginava donos de uma sociedade inteira. Logo, senhor presidente, senhores senadores, como tantos nessa casa, eu sei muito bem
sei exatamente o valor da liberdade e da democracia e sei muito bem como devemos ser sempre intransigentes na sua defesa. E eu faço essa breve digressão por entender e valorizar os laços indissociáveis entre os dois âmbitos verdadeiramente imprescindíveis para a compreensão da vida contemporânea. Nas comemorações do Dia Nacional dos Jornalistas, eu parabenizo aqui, senhor presidente, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, que acaba de divulgar uma pesquisa inédita no Brasil e até em âmbito internacional sobre quem é o jornalista brasileiro, um perfil da profissão em nosso país. Realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, a pesquisa revela que existem hoje em torno de 145 mil jornalistas com registro profissional, cuja maioria, veja, nobres senadores, senador Aníbal, a grande maioria, 64%, é formada de mulheres, também na área do jornalismo. Mulheres que, na sua grande maioria, também são solteiras e têm até 30 anos de idade. Mas os dados não podem ser comemorados porque as jornalistas do Brasil são mal remuneradas ainda e ganham sempre menos que os homens, assim como em quase todas as profissões. Como em quase todas as profissões, eu lia uma reportagem recentemente acerca de um livro que deverá ser em breve lançado no Brasil por uma importante executiva da Google, senhor presidente, que ela fala da luta emancipacionista das mulheres no mundo inteiro e da nova forma de se apresentar do movimento feminista. E isso é muito importante porque, apesar dos avanços, o que nós precisamos enxergar, e enxergar compreendendo, não apenas vendo, é que os avanços que nós mulheres estamos conquistando ao longo dos tempos têm sido feitos ou alcançados de forma muito lenta. Um exemplo disso é o próprio mercado de trabalho. Nós já ultrapassamos os 40% da produção de todo o Brasil, ou seja, mais de 40% de tudo que se produz no Brasil é produzido por mãos femininas. Nós já alcançamos um nível de escolaridade maior do que os homens, mas os nossos salários ainda continuam quase 30% inferior ao salário dos homens. E isso para desempenhar uma mesma função. Recebemos salários, repito, quase que 30% menor do que recebem os homens no Brasil. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é algo que acontece no mundo inteiro. Portanto, estar aqui comemorando o Dia do Jornalista, uma categoria como a categoria do magistério, os professores, que tem uma ampla maioria formada de mulheres, nós não poderíamos fazer esta comemoração, senador Aníbal, sem chamar a atenção para essas questões que são importantes, porque reconhecer o trabalho profissional dos jornalistas, das jornalistas de nosso país, é reconhecer os direitos de todos os trabalhadores e principalmente os direitos das mulheres, que não são reconhecidos ainda na sua inteireza. Portanto, senhor presidente, hoje é muito importante falar de que nós, além de lutarmos por uma condição de trabalho igual entre homens e mulheres, lutamos também e defendemos, estamos ao lado do jornalista quando esses lutam por melhores salários. E aí já há uma campanha da Frente Parlamentar, juntamente com a FENAGE, da Frente Parlamentar, frente essa, formada tanto por senadores e senadoras como deputados federais e pelas FENAGE, é uma campanha que foi deflagrada em favor da instituição do piso nacional salarial da categoria e esse piso que deva ser de 3 salários mínimos. A categoria também luta por mais segurança no trabalho, pois assistimos a cada dia aumentar a violência contra jornalistas no exercício da profissão. Por essa razão é que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pede a federalização dos crimes contra esses profissionais. E não podemos esquecer também, senhor presidente, da grande batalha que já foi vencida no Senado. Talvez seja essa, hoje, a maior luta de todos e todas as jornalistas, todos os jornalistas e todas as jornalistas do Brasil.
E nós já aprovamos o projeto de lei no final do ano passado, e eu aqui me refiro à volta da obrigatoriedade do diploma, que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. A proposta de emenda constitucional, o projeto a que me refiro, de emenda constitucional, encontra-se agora na Câmara dos Deputados, sob análise ainda da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, homenagear os jornalistas e as jornalistas de todo o país é também falar das suas lutas, falar das suas necessidades, não apenas do papel importante que desempenham no Brasil e no mundo inteiro, mas é também falar das suas necessidades. E, sem dúvida nenhuma, precisamos apoiá-los na luta por um piso salarial, por condições mais seguras, mais dignas de trabalho, assim como e principalmente precisamos fazer com que o Congresso Nacional aprove a emenda, o projeto de lei de emenda constitucional que trata da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. E, senhor presidente, é dessa forma que eu concluo essa minha parte do pronunciamento, parabenizando os aproximadamente 145 mil profissionais que atuam em todo o Brasil. E, repetindo, quase 65% deles são mulheres. Mulheres que não temem absolutamente nada e que trabalham de forma árdua para levar a boa notícia, a boa informação e assim contribuir com a boa formação do povo brasileiro. Então recebam todos, os jornalistas brasileiros, as jornalistas brasileiras, os meus mais sinceros cumprimentos. Mas, senhor presidente, hoje eu venho também a essa tribuna para falar a respeito de um assunto que tenho comentado de forma muito breve da tribuna desse Senado. Tem sido muitos os pronunciamentos que tratam, senador Pimentel, a respeito da evolução da economia brasileira, que de fato o ano passado, no que pese todas as medidas adotadas pelo governo federal, medidas no sentido de ampliar o crédito, principalmente para as empresas, de estabelecer subsídios, de garantir incentivos fiscais para que a produção siga no país, apesar disso tudo, nós tivemos o crescimento da nossa economia de 0,9%. E não tenho dúvida nenhuma, não fossem as medidas adotadas pela presidenta Dilma, certamente os resultados da economia seria muito pior. O que nós precisamos fazer é seguir este ano de 2012 entendendo da necessidade de ampliar os investimentos para que assim a nossa economia possa seguir mais a contento. Mas, senador Pimentel, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, eu quero dizer o seguinte: apesar do PIB ter sido pequeno, nós vivemos um momento fantástico para o povo brasileiro, porque o ano de 2012 foi um ano de recorde em relação ao crescimento da massa salarial, ao crescimento do salário dos trabalhadores, o que faz com que o DIEESE mostre que muitas vezes, e não sempre necessariamente, o desenvolvimento econômico está ligado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nem sempre. É claro que o que nós queremos, tenho certeza, convicção absoluta, que pelo que o governo trabalha é exatamente para isso, para alcançar o desenvolvimento, mas que cada vez mais esse desenvolvimento sirva às pessoas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, esses dados que têm sido falados, não tanto quanto o PIB, mas têm sido falados aqui, eu faço questão de repetir. Quase 95% das negociações, das 704 negociações de trabalhadores que pegam, isso abrange a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, trabalhadores que estão nas grandes empresas, organizados em seus sindicatos, em suas entidades sindicais. No ano passado, quase 95%, ou seja, exatos 94,6% tiveram um aumento acima da inflação. Isso seria inimaginável, impensável em governos anteriores. Impensável em governos anteriores. E desses 94% foi superior ao índice já alcançado em 2011, que foi de 87%. 87% das negociações salariais fecharam com índice superior à inflação, ou seja, o salário dos trabalhadores, assim como o salário mínimo.
e é disso que eu quero falar, segue crescendo muito mais do que o crescimento da própria economia brasileira e principalmente do que o crescimento da inflação. E isso mostra como foi acertada a medida adotada pelo Congresso Nacional, aprovando uma medida provisória encaminhada pelo presidente Dilma de estabelecermos uma política de valorização do salário mínimo. E muita gente dizia, mas só para o salário mínimo? E nós respondíamos, o salário mínimo é importante, porque ele é base e margem para a negociação, inclusive daqueles que ganham acima do salário mínimo, e está aqui a prova. Nunca no Brasil os trabalhadores tiveram índices de reajustes tão importante como tiveram no ano passado. E eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Pimentel. Senadora Vanessa Graziottini, eu quero parabenizá-la pelo tema que Vossa Excelência traz para o seu pronunciamento, mostrando de que o aumento real do salário mínimo e o aumento do poder de compra da massa salarial é que tem permitido a criação de um mercado nacional de massas. E esse processo tem fortalecido principalmente a micro e a pequena empresa. Se nós observarmos, senadora, nós temos hoje mais de 7.200.000 micro e pequenas empresas constituídas no Brasil, formalizadas, cada vez mais prestando melhor serviço, fidelizando a sua clientela e formalizando o mercado de trabalho. Esse processo permitiu ao Brasil, mesmo um crescimento mínimo do seu produto interno bruto em 2012, a gerar mais de 1.300.000 empregos de verdade, empregos com carteira assinada. E esse sistema permite ao Brasil hoje ter pleno emprego. Sabemos que o Brasil precisa cada vez mais de mão de obra qualificada. Nesse momento, para atender o Programa Saúde da Família em todo o território nacional, o Brasil precisa de 26.000 médicos e não os temos. Os anos 80, os anos 90, o Brasil não se preparou para esse crescimento econômico e é que temos basicamente dobrado a oferta de vagas nos cursos na área da saúde, em especial da medicina. Se nós vamos para o mundo da engenharia, estamos precisando de algo em torno de 15.000 engenheiros para darem conta dos empregos hoje em que o Brasil necessita dessa mão de obra. E nós precisamos avançar muito com as nossas universidades, com os nossos institutos federais de tecnologia, para que esses bons empregos fiquem com a nossa juventude, fiquem com o nosso povo, fiquem com nossas famílias. Por isso, quero parabenizá-la pela forma como Vossa Excelência aborda esse tema e o cenário posto para 2013, 2014 e o planejamento até 2030, em que o Brasil está fazendo, seja através do programa Brasil Maior, sobre o aspecto universitário, o Plano Nacional de Educação, a sua infraestrutura, na área de portos, aeroportos, rodovias e os vários mecanismos de transporte que o Brasil possui. Portanto, eu quero parabenizá-lo. Eu sei que a sua região é uma região que ainda precisa de muito investimento na sua infraestrutura, mas que boa parte do Brasil já está adiantado e o nosso Nordeste não é diferente. Também estamos precisando de investimento para dar conta desse bom momento da economia brasileira. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Pimentel, e incorporo na íntegra ao meu pronunciamento. E, de fato, senador, eu acho que o que mais importante, eu levantei aqui o crescimento dos salários dos trabalhadores brasileiros. Isso é muito importante. Vossa Excelência levanta um outro aspecto, que é o crescimento no nível de empregabilidade, de formalidade dos trabalhadores brasileiros. Falou da micro e pequena empresa. Vamos falar dos microempreendedores individuais. Agora mesmo, depois de aprovarmos a PEC das empregadas domésticas, deveremos aprovar as leis que regulamentarão o texto constitucional. E, sem dúvida nenhuma, eu vejo muito nitidamente à minha frente também a instituição de uma nova relação de trabalho entre um trabalhador e um outro trabalhador, ou uma trabalhadora e uma outra trabalhadora. Ou seja, seguimos caminhando na formalidade, seguimos melhorando o salário dos brasileiros. E, como Vossa Excelência, eu também sou muito otimista quanto a 2013, 2014, 2015, muito, porque o Brasil entendendo
primeiro, equilibrando a economia nacional, e a presidenta está sendo muito corajosa em diminuir e manter baixas as taxas de juros do nosso país, foram até agora um grande canal de desvio do recurso público para a iniciativa privada. Então, isso é muito importante. Mantendo isso, superando-se essa crise que não é brasileira, é uma crise econômica internacional, superando-se isso e mantendo-se principalmente a política que se preocupa verdadeiramente com o povo brasileiro. Eu sei que nós estamos todos juntos construindo um novo Brasil. E, senador Pimentel, veja, Vossa Excelência, o Nordeste brasileiro foi exatamente a região do país que teve o maior crescimento do nível dos salários. Quem diria isso em governos anteriores também? O norte brasileiro, a mesma coisa, não é? No Centro-Oeste foram as regiões menos desenvolvidas onde os salários mais cresceram, ou seja, nós estamos, de fato, plantando e, ao mesmo tempo, colhendo os bons frutos. Eu espero que a equipe econômica, e com o apoio, com a vigilância até mesmo nossa do Congresso Brasileiro, do Senado da República, possa permitir que alguns ajustes e mudanças na política econômica possam se operar internamente no Brasil, para que a gente possa ver cada vez mais a indústria se desenvolver, o setor de serviços, o setor de comércio, os microempreendedores cada vez em número maior e todos com muito sucesso, para que o Brasil possa melhorar cada vez mais a vida da sua gente. Somos um país muito jovem do ponto de vista da nossa democracia, muito jovem do ponto de vista da nossa industrialização, mas é um país de muitos talentos, um país que tem muito talento e que tem um governo comprometido com esses talentos espalhados de norte a sul. É um país que vai longe. Portanto, é com muita alegria, senador Pimentel, que eu venho a essa tribuna falar desse aspecto. Nunca a região Nordeste, nunca a região Norte teve tantos investimentos como nós estamos tendo hoje. A Copa do Mundo podia ser um exemplo até banal, mas não é um exemplo banal. A Copa do Mundo que nós vamos sediar em 2014, no Brasil, é uma Copa do Mundo que nós podemos dizer, sim, é uma Copa do Mundo do Brasil, porque os jogos não estarão concentrados na região sul e sudeste brasileira, como poderia plenamente acontecer, e o governo poderia até dar uma desculpa plausível para isso. Lá está a grande infraestrutura, colocada, organizada, lá estão os maiores estádios, lá estão as maiores torcidas, lá estão os maiores times de futebol, não. Mas a Copa do Mundo terá jogo lá no seu estado do Ceará, lá no estado da Bahia, no estado do Mato Grosso, lá jogo no meu estado, no seu vizinho estado do Acre, que é o nosso querido estado do Amazonas, e tenho certeza que todos os amazônidas irão para o Amazonas para assistir os jogos da Copa do Mundo, porque é isso, o Brasil não é formado por uma região, não. O Brasil é a somatória do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, com toda a sua beleza, com toda a sua diversidade étnica, com a sua diversidade cultural e com as suas riquezas também, riquezas naturais, riquezas produtivas. Então, é isso que comemoro. Agora devemos comemorar, senador, e tenho certeza que todos nós o fazemos dessa forma, com muita responsabilidade, com o pé muito fincado no chão, sabendo que os desafios são muito fortes. O Brasil precisa crescer no mínimo 3 a 3,5% este ano. Nós precisamos seguir aumentando a taxa de investimentos em nosso país para alcançarmos 25% no mínimo do produto interno bruto. Precisamos fazer isso, mas tenho a convicção plena e absoluta, e o povo enxerga plenamente isso, de que tem um governo comprometido com essas questões. Por isso é que, ao vir aqui da tribuna, homenagear os jornalistas, falar das suas lutas, eu, ao mesmo tempo, falo dessas conquistas que os trabalhadores, de forma geral, tiveram nesse ano passado de 2012 no Brasil inteiro, e a perspectiva e a esperança de que todas as categorias continuem tendo essas mesmas conquistas neste e nos próximos anos. Muito obrigada, senhor presidente.